Olá, queridos pais de Cristo a todos, passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus, para te abençoar, para te edificar nesse dia. E o texto que eu quero deixar para nossa reflexão está no livro de Números, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14. Mas antes de compartilhar esse vídeo, eu queria te pedir que você se inscrevesse no nosso canal, clicasse no sininho de notificação e compartilhasse essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas em nome de Jesus. O texto que olhamos aqui de Números capítulo 13 e o capítulo 14 é um texto que nos diz onde Moisés seleciona 12 homens para irem espiar a terra. Eles são designados para trazer um relatório de como é a terra que Deus havia prometido para eles. E a gente conhece bem essa história. Eles vão, ficam durante muito tempo, trazem o fruto da terra nas mãos, observam tudo, percebem que a terra é muito boa, porém, na hora de dar o relatório, 10 desses homens dão um relatório completamente negativo, dão um relatório completamente desanimador, de maneira que a multidão ou o povo se desanima pelo fato de haver gigantes na terra e pelo relato de 10 que não entenderam completamente o que Deus havia falado. Eles estavam olhando para os problemas, eles estavam olhando para o tamanho da dificuldade, mas não olharam para o tamanho da terra e para o tamanho da promessa. E quando a gente vê Caleb e Josué, pelo contrário, a palavra de Caleb e Josué é: o Senhor nos prometeu, o Senhor nos abençoou, o Senhor os desamparou e nos deu essa terra. Não podemos ser rebeldes, não podemos nos desanimar. E, sabe, a nossa reflexão é olhar para o texto e perceber como 10 ou 12 pessoas estão olhando para o mesmo lugar, estão vendo as mesmas coisas, mas 10 têm um relatório completamente negativo e 2 têm um relatório completamente positivo. E sabe, olhando para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, às vezes nós somos enganados para olhar mais para o problema do que para o tamanho da promessa. Eu vejo 10 homens olhando apenas para as dificuldades e não conseguindo enxergar o tamanho da promessa de Deus na vida deles. E eu aprendo com isso que nós precisamos colocar muito mais foco na promessa do que no tamanho do problema e no tamanho dos gigantes. Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste. Existe uma terra preparada para nós, mas muitas vezes nós achamos que os problemas são maiores do que o Deus que nós servimos. E aqui a gente vê 10 homens completamente desanimados, completamente enfraquecidos, porque estão olhando para o tamanho do problema. Mas na verdade existe um Deus que nos colocou nesse lugar e ele estabeleceu uma palavra dizendo: a terra que eu preparei para vocês é terra que mana leite e mel e ela é de vocês. Eu amo a expressão do capítulo 14, versículo de número 9, quando Josué diz para o povo: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, não tenha medo do povo dessa terra, porque eles são o nosso pão. Enquanto uns estão enxergando a si mesmo como gafanhotos diante dos gigantes que havia na terra, outros estão enxergando eles como o pão que a gente pega e come e mastiga e despedaça. Então nós precisamos parar de olhar pela ótica humana para as circunstâncias que nós estamos vivendo e começar a enxergar na ótica de Deus, começar a enxergar no entendimento de Deus. Deus nos deu. E se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Não importa o que esteja lá, não importa o tamanho do problema, não importa se é muralha, se é gigantes, se são desertos, se são impedimentos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu quero que você pegue essa palavra hoje e aplique a sua vida, a sua mente, o seu espírito e entenda: Deus está te levando a um lugar de promessa.
No meio do percurso, não permita que os problemas que te cercarem te impeça de olhar para frente e ver o tamanho da promessa que Deus preparou para você e ver o tamanho da promessa que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Isso é para abençoar você, a sua família, seu ministério, todas as pessoas que estão ao seu redor. Então creia, não se veja como um gafanhoto, não se veja pequeno, se veja como um conquistador, como alguém que tem a palavra de Deus sobre si e vai conquistar e vai vencer e tomar posse daquilo que o Senhor já preparou para você. Que Deus te abençoe com essa palavra, meu irmão, que você seja edificado nesse dia e entenda, não retroceda, não enxergue o problema maior do que a promessa. A promessa é sempre maior do que as dificuldades. Olhe para frente, olhe para Deus e confie que o que Ele te prometeu é seu em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, se inscreva nesse canal, clique no sino de notificação, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais irmãos sejam edificados em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia. Paz.